Lucas Serão na voz e seja muito bem-vindo ao Podcast TV, um programa descontraído e ao mesmo tempo jornalístico. Aqui você vai ver e ouvir as principais celebridades do Butantã e São Paulo. Vem comigo para conhecer tudo dos bastidores da vida de quem você sempre quis saber. Seja bem-vindo a mais um episódio do Podcast TV. Lucas Serão na voz. Hoje eu tenho a honra aqui de receber o pessoal do Conselho Tutelar do Rio Pequeno, um pouco diferente do que você está acostumado. Aqui do meu lado eu tenho a Alexandra, minha parceira social do Mova Butantã. E aí, tudo bom, Ale? Tudo bem. Seja bem-vinda. Obrigada. Hoje ela está compondo aqui a nossa bancada de questionadores, de pessoas que vão fazer perguntas e dar seus testemunhos também. Aqui na minha frente eu tenho a honra de receber Admilson Souza. Seja muito bem-vindo. Que gostoso ter você aqui. Obrigado pelo convite. Também temos Thelma Leite aqui na minha frente. Obrigado pelo convite. E daqui a pouquinho você vai conhecer a Paula Paz, que está ali ao lado. Daqui a pouco vem compor a nossa mesa. Eles são conselheiros do Rio Pequeno e trabalham diretamente ajudando com que o bairro consiga ter esse amparo e apoio para as crianças. Gente, primeiro eu queria perguntar para vocês, no sentido primeiro, Admilson, para você, e no sentido de motivação pessoal. Vamos tirar a capa do super-herói um pouquinho aqui. Eu queria entender o porquê ser conselheiro. Bom, o desejo de vir como conselheiro tutelar nasceu lá atrás, em 2016. Eu recebi um convite, né, para ser conselheiro tutelar na primeira gestão, e pelo fato de ter acontecido alguns episódios na minha vida, na minha adolescência, né, e ter trazido alguns traumas na questão de abuso sexual, e aí eu vi ali uma oportunidade de poder ajudar aquelas crianças ali fazendo parte do Conselho Tutelar, porque o Conselho Tutelar é um órgão onde defende o direito da criança e do adolescente. Muito bom. E você, Thelma? Conta pra gente. Eu já fazia um trabalho social, né, aqui na comunidade, mas no caso veio também de infância. Eu fui adotada e a minha família sempre com aquele carinho, cuidado tanto comigo, e eu vi aquele cuidado também com as outras crianças. E eu sempre tive sonhos, né? Sempre gostei de ter leitura, né? E foi que eu comecei a fazer esse trabalho com as crianças, de fazer leitura, e nasceu dentro de mim esse desejo. E também as pessoas sempre falaram, Thelma, você pode fazer algo a mais pelas crianças, né? E eu decidi, não, quero participar mais pelos direitos das crianças e adolescentes. Muito bom, muito bom. Ale, você topa a primeira pergunta? Sim, claro. Manda ver, então. Para quem ainda não conhece o Conselho Tutelar, qual é a função do Conselho na nossa região? Bom, o papel do Conselho Tutelar é muito importante dentro da sociedade civil, né? Ele é um órgão administrativo, tá? Então, ele faz parte, ele tem um amparo, né, administrativo do poder público, né, municipal, e também tem a questão judiciária. Também, porque ele é um órgão fiscalizador também. Então, ele faz o papel dele de fiscalizar e também defender o direito da criança e adolescente no território. Então, ele traz também um papel fundamental, que é trazer política pública no território. Muito bom. Show de bola. E eu queria entender como que o Conselho ele atua especificamente nesses casos de violência ou abuso contra as crianças e adolescentes. Bom, aí que tá. Muitas vezes as pessoas acabam confundindo que o Conselho Tutelar vai lá e tira a criança, né? Sim. Existe esse tabu, né, dentro da sociedade civil, que o Conselho Tutelar tem que tirar a criança da mãe, tem que tirar a criança do pai. Na verdade, ele é um auxiliador, ele faz a ponte com o poder público, né, com políticas públicas no território, saúde, escola, né, para atender aquela família e auxiliar na demanda ali que aquela criança está passando. Lógico, num caso concreto, o Conselho Tutelar não pode fechar os olhos. Ele tem que aplicar a medida, né? Então, num caso concreto, um caso de fato, que ele vê que a situação daquela criança está em alto risco, ele pode sim aplicar uma medida, e somente o judiciário, na questão, o juiz, ele pode decidir se sim ou não. Mas Entendi. ninguém, nem interferência de governo, nem interferência de ninguém, né? Na decisão colegiada. Porque o Conselho Tutelar é um órgão colegiado. Então, se ele é um órgão colegiado, são os 5 conselheiros que decidem sobre aquela situação daquela criança. Tá? Muito bom, maravilhoso. Então, se, por exemplo, alguém testemunha um caso de abuso, ou então tem uma suspeita de algo estranho que está acontecendo,
quais medidas essa pessoa pode tomar? Ele tem um dever, né? Porque, assim, a própria Constituição garante isso, que é o dever da família, garantir, né, a segurança da criança, dever da sociedade e do Estado. Então, se a Constituição Federal garante isso, que é dever de todos, e a gente entra dentro de uma sociedade, então, assim, ele tem um dever de denunciar. E aí tem os canais de denúncia, que é o Disque 100, que a pessoa pode denunciar, não vai cair nada sobre aquela pessoa, ninguém vai ficar sabendo, e aí o Conselho Tutelar vai fazer a intervenção, encaminhando para o serviço para verificar a situação real daquela criança, né? E, infelizmente, acontece muito casos que briga de casais, acaba um brigando e querendo usar o conselho para intervir questões que eles têm que resolver, né? Sim. E aí o conselho tem que ter essa expertise de decidir ali, olha, não é um caso de violência, vocês têm que sentar e resolver essa situação que o filho é de vocês. Então, o Conselho Tutelar também ajuda nessa intermediação, né? Nessa intermediação de tentar esclarecer para o pai ou para a mãe que é o dever deles, né? Que o Estado ali não está para tirar o dever deles, mas eles têm que garantir aqui a segurança daquela criança. Então, o Conselho Tutelar ele tá para ajudar na segurança da criança. Isso. E, às vezes, amparar a própria família quando necessário. Isso, na segurança da criança, na questão do direito, né? Porque é muito difícil dizer para uma família que já vem com histórico, né? Já vem com um histórico de violência, que ali para ela é normal, né? Para aquela mãe é normal, porque ela sofreu violência lá atrás. Então, e tem que existir ali a quebra de um tabu. Então, Sim. tem que trazer a realidade para aquela mãe, cuidar daquela mãe, porque muitas vezes é mãe solo, né, que não tem ali uma rede de proteção para ajudar ela. E aí o Conselho Tutelar serve para isso, para tentar trazer essa visão para ela entender que ela precisa de cuidado e também o filho dela, a criança, né, ou o adolescente. Muito bom, esclarecedor. Algo a adicionar? E no caso, tem os meios, que é o Disque 100, né? E o próprio Conselho Tutelar também, que pode estar entrando em contato. Muitas vezes as pessoas têm um medo de denunciar, achando que, não, vai saber que fui eu, vão contar quando chegar até o conselho. Não, a denúncia é anônima, né? E é tão importante a sociedade não se calar, porque proteger a criança e o adolescente é direito de todos. Muitas das vezes, a violência, alguma situação, acontece dentro de casa. E essa criança, ela não, muitas vezes conta para o pai, ou conta para a mãe, ou conta para alguém da família, e muitas das vezes não acreditam. A criança fala muito, não. A criança, muitas das vezes, está passando por aquele momento e ela não consegue falar com ninguém. E muitas das vezes é na escola, é na ONG, é na instituição, que ela se sente à vontade de falar. Muitas das vezes, algumas denúncias, né, chegam, né, de pessoas que não tem vínculo até mesmo com tanto aquela criança, mas ela sentiu uma segurança. Alguém ouviu aquela criança. Esse canal, a própria criança, ela pode ligar também? Sim, Ela é ouvido? Sim, o Disque 100 também. Ela pode. Nós temos feito, né, no caso, a conscientização, né, ações pelo território, né, juntamente com as crianças, para que elas entendam, né, que elas também, ela tem o direito de não se calar, né, de se proteger também, né, não tem que ter medo de ameaças, né, Porque às vezes fala pro pai, fala pra mãe, fala pro vizinho, como você falou, não dá atenção. Mas se ela sabe que ela tem um canal, que hoje todo mundo tem um celular, né? Se ela sabe que ela mesmo, né, não vai ser exposta e ela pode denunciar, já é, tipo, um grande avanço. Excelente. Com certeza. E por isso que nós temos feito, né, essa conscientização, essas ações, juntamente com as escolas, com as instituições, com o CCA, no território, né? Até mesmo as UBSs estão, né, juntamente conosco, né, levando essas informações para as crianças. Porque elas também, elas podem falar não, né? E elas podem ir lá no Disque 100, porque eles são inteligentes, eles vão lá, né? Mas muitas das vezes ameaça, né? E as pessoas falam, não, é mentira, não acreditam.
Descredibilizam o que a criança está passando, né? Sim. E muitas vezes a criança, em alguns lugares, elas vão demonstrar algum comportamento. Quais são os sinais mais comuns? Essa criança, muitas vezes, ela fica um pouco mais quieta, né? Não tem aquele diálogo. Muitas das vezes, as pessoas se aproximar, né? Se aproximar, elas já, né, ficam mais respidas, né? E muitas das vezes acontece até de poder de reproduzir, né? Aquela atitude, aquele gesto. Isso, algumas situações. E aí eu acho que não é só um direito, né? Mas na verdade é um dever, das dever. pessoas acusar e ter essa denúncia. Sim. Na minha opinião, se você se cala diante de uma situação de injustiça, você não tá mais neutro. Você tá optando pelo lado opressor. Você é conivente. Você tá sendo um partícipe daquilo ali. Então, não denunciar, na minha opinião, você se torna partícipe. É um coadjuvante daquela situação, daquele crime, muitas vezes, Sim. que tá acontecendo, né? Muito importante. Além desse, tem algum outro sinal da criança que a gente consegue entender? Tem sim. Algumas vezes a criança acaba também refletindo aquilo que ele passa em casa. Então, se o pai, né, o agressor ali acaba agredindo a genitora, então a criança acaba, né, agredindo os coleguinhas na escola. Então, são sinais. Infelizmente, a gente vive numa sociedade corriqueira, né? Todo mundo sai correndo, acorda de manhã, vai para o trabalho, faculdade, isso, aquilo. Mas, e o cuidado, né? E aquela atenção que aquela mãe não está dando para aquele filho? Aquela atenção que aquele pai não pega uma bola e fala assim, filho, vamos jogar uma bola. Não, prefere ficar no bar, não tenho nada contra, cada um, mas prefere ficar com os amigos do que pegar o seu filho e falar assim, não, hoje vou tirar um dia para brincar com você. Isso, nossa, traz a criança, né? Cuida da criança e a criança também se sente segura para contar também se acontecer alguma coisa com ela, né? Para os próprios familiares, para o pai, para a mãe, né? Que é o dever deles também, né? Não é terceirizar o serviço. Sim. Que muitas vezes acontece. Vou terceirizar o meu papel de pai. Você não terceiriza o seu papel de pai. Você não terceiriza o seu papel de mãe. Não dá, né? Não dá. Entendeu? Você vai ser pai e vai ser mãe, né? Então, assim, se você teve seu filho, então cuida, né? Se você não cuida, a sociedade, né, não vai cuidar do jeito que você vai cuidar. Sim, do né? jeito que você poderia e deveria cuidar. Né? Né? Deveria cuidar. Então, esse cuidado que a gente traz também, essa reflexão para os pais, né? Separar um tempo para ficar com seus filhos. Né? E nessa semana, né, continuando o que o Admilson fala, é a semana do brincar, né? Que muitas das vezes existe isso, né? Muitas das vezes, até mesmo muitas mães que são solo. Ela muitas das vezes, por trabalhar, por ser sozinha, acaba não conseguindo ter esse tempo, né? Então, a importância de levarmos essa conscientização do vínculo, do fortalecimento do vínculo familiar, né? Mas essa mãe, essa família, lá atrás também não teve esse momento, né, de brincar, de estar ali junto, né, no caso, ter que trabalhar, né, e não ter esse tempo. Então, essa semana é a semana do brincar, né? Então, a importância de nós levarmos essa conscientização, que a criança ela precisa brincar, muitas vezes, o tempo que ela tem de ficar no celular, né? Uhum. Hoje, o celular, até mesmo, o celular também é um risco para a criança em relação da violência, né? De um abuso, porque muitas vezes o abuso também tá ali no celular, né? Sim. Essa semana viralizou um vídeo na internet, muita gente deve ter visto, senão eu vou até pedir pra edição deixar um trechinho dele aqui, de uma menina fingindo que era uma criança, e aí, em menos de 5 minutos dela fingindo que era uma criança, surgiu um abusador na internet. Então é algo assim, muito mais corriqueiro do que parece. Então o telefone ele demanda de uma atenção muito grande. Então a filha de 16 anos e o Instagram dela é supervisionado, assim como todas as outras mídias. E aí tem um joguinho que chama Among Us, não lembro, não sei se vocês já viram, Among Us. E através desse joguinho já entraram em contato um adulto fingindo ser criança, buscando informações e buscando a atitude do abuso. Então, é curioso porque os pais muitas vezes acreditam que deixando o filho de trás de uma tela ele está seguro. E pelo total contrário, às vezes aquilo ali é a porta de entrada de um criminoso que vai fazer o mal para todos os aspectos da criança, né?
A gente teve a honra de participar de um evento organizado pelo Conselho, por vocês, então eu queria primeiro dar os parabéns. Esse evento, ele se chama Faça Bonito, tá? Ele rolou em uma praça pública e foi uma ocasião onde, você falando da Semana do Brincar, né? Onde as crianças, elas tiveram não só a questão da conscientização, porque às vezes ensinar, a criança já tá tão aquilo do maçã, nossa, Sim. é maçante, aprender. Ali eles conseguiram ensinar para você que tá em casa, entender? Eles conseguiram ensinar para as crianças essa reação, o como ela deve entender que ela tem os direitos dela, ela pode falar o não de uma forma lúdica, de uma forma interativa, de uma forma que foi divertida. E no final ali tiveram também outras organizações do próprio bairro aqui do Butantã que conseguiram interagir com as crianças de uma forma muito bonita. Eu queria dar esses parabéns aí para vocês. E eu queria que vocês comentassem um pouco sobre, é claro que a gente está numa campanha do Maio Laranja, que é o momento, né, dessa prevenção Sim. do abuso, e eu queria que vocês comentassem não só sobre o que é o Maio Laranja, ou quais são as medidas que a gente está tomando, como também a dificuldade de realizar esse evento Faça Bonito. Bom, o Maio Laranja, na verdade, ela foi escolhida aí essa data, dia 18 de maio, por conta de uma situação que aconteceu lá atrás da Área Célia. Uma menina que foi, né, abusada, né, teve todos os seus direitos violados, né, e até hoje não houve justiça. Então, foi feito, né, foi criada uma lei sobre o 18 de maio, né, e o poder público decidiu que o Maio Laranja seria um mês de reflexão sobre a questão do cuidado. Legal. O cuidado e a prevenção. Porque a gente tem que prevenir primeiro, Sim. né? Sim. Antes de acontecer alguma coisa, é o nosso dever, né? E é o dever de todos. Então, é feito no Brasil todo essa campanha. Faça bonito. Faça bonito. Então, é 25 no Brasil anos. todo. Não é só evento, é uma campanha. É uma campanha. campanha. Faça Sensacional. bonito, Entendeu? até no Instagram, de 25 anos. E é uma das... Você relatou, o Conselho Tutelar, né, Edmilson, participou, engajou ali, porque é uma das atribuições do Conselho Tutelar. Essa é uma das atribuições. Promover ações. Mas eu né? nunca tinha visto isso no bairro. Nunca, eu Então, nunca, das pelo menos, atribuições. fiquei sabendo. Porque, A no gente, caso... como ONG, já fez também. Dentro da ONG, mas Não, a partir do fora. Conselho O Tutelar? Conselho Tutelar sempre teve presente. Que legal. Muito Entendeu? bom. Nesse sentido, a intenção foi: o Conselho Tutelar tem que fazer alguma coisa. Sim. Então, foi foi o nosso primeiro evento, né, promovido ali dentro do nosso limite, né? Convidamos as escolas a participar, associações. Então, trazer essa responsabilidade, né? Também, que é dever de todos, né? Então, assim, não é só o Maio Laranja. Essa campanha tem que seguir pro resto da vida. Sim, de fato. Não é só, vou tirar só esse mês, eu vou cuidar. Não. Não, porque não é só esse mês que acontece as violências, né, os abusos, né, as violações de direito. Acontece cotidiano. Proteger Então- todos os dias. Então a gente tem que proteger mesmo. Muito bom. É o mês de ensinar, né? De conscientizar, Sim. de abrir os olhos, de estar alerta, mas todos os dias isso precisa acontecer. Sim. Muito bom. E a importância do brincar, né? Brincar. Porque a criança ela tem que brincar. E Sim. muitas vezes a É um gente direito. percebe que é um direito, né? Estabelecido por lei, né? direito. É no Sim. Estatuto da Brincar- Criança e Adolescente, no ECA, que está No escrito o isso? direito de Isso. brincar, de convivência Muito da criança. bom. Direito à vida, né? A vida, a liberdade, né? E hoje nós vemos que não tem tanto espaço para as crianças, né, brincarem, né? Então é importante estar trazendo esses momentos, né, nessas campanhas, e sempre, todos os dias, lembrar, né, que precisa brincar, ter esse momento de brincar. Né? Brincar é tão bom, né? É Uhum. saúde. É só... E aí eu tenho também a criança tem aquela inocência, aquela pureza naquela brincadeira. Né? Então, vamos estar tentando também, nessa semana, trazer em alguns lugares e até fazer alguma atividade com as crianças também. Não é só Muito bom. brincar, né? Também tem os deveres, Deveres. Sim. né? Então, não é só brincar. Os pais têm os então, deveres, assim, mas as crianças Então, também os têm os deveres deveres também. também, que ir para a escola, obedecer, né? Respeitar o mais velho, respeitar o próximo. Então, assim, tem os deveres também, porque muitas vezes as crianças acabam confundindo. Mas é meu dever Adolescentes. que...
calma aí. Igual no celular. Muitas vezes a gente vê muitas situações do adolescente não passar a senha do celular pro pai, pra mãe. Como então, assim, né? Como assim? Tipo, como assim? Ah, mas é minha intimidade. Não é sua intimidade. É o dever do pai. Polêmico, criança tem que ter intimidade? Né? Então, não, né? É um certo ponto aí, tá? A minha privacidade. Privacidade. Existe privacidade na infância? Tem que ter um equilíbrio, né? E aí, muitas vezes acaba o pai ou a mãe, né? O responsável legal ali, acaba, não, deixa lá o celular, deixa que ele faça o que ele quiser fazer. Mas não é assim. E aí que mora o perigo, né? E aí que mora esse perigo. E aí acontecem muitas situações de abuso, de convites, muitas situações de adolescentes marcando encontros, e aí quando vai ver, aparece nas reportagens que o adolescente sumiu, desapareceu. É o que acontece. Percebo muitas vezes, por conta do jornal e por conta de trabalhar, né, ser repórter, que as campanhas que as pessoas abordam falando o seguinte, tal criança desapareceu, ou tal criança foi abusada, ou aconteceu aquilo ali, a repercussão é muito grande sobre isso. Sim. Mas eu sinto que cotidianamente, quando a gente fala sobre prevenção, quando a gente fala sobre atenção, quando a gente fala que dentro da sua casa pode estar acontecendo alguma coisa, as pessoas ignoram. Porque as pessoas elas não gostam de falar daquilo que não está acontecendo. Elas querem ver quando acontece. E eu penso que o nosso trabalho aqui, nesse momento, hoje, muitas vezes é dar esse alerta. Porque as coisas acontecem quando você menos imagina. Sim. Mas se você está supervisionando e se você está atentamente acima do que são as relações daquela criança, ou daquele jovem, daquele adolescente, é muito mais fácil de você não deixar aquilo acontecer. Porque eu não quero mais notificar a criança desaparecida e criança abusada. Eu quero notificar pais que dizem, olha, eu consegui prevenir, a gente conseguiu fazer com que não acontecesse. Ou então, o meu objetivo é que não chegue mais isso, né? Eu sei que é uma utopia, mas eu acredito que com essa comunicação é que a gente consiga estender um pouco mais e ampliar ali a visibilidade, não só do Conselho Tutelar, do Rio Pequeno, como também a consciência das pessoas que elas precisam buscar por vocês. Sim, e a sociedade, né? Eu achei um ponto importante que você falou sobre o compartilhar, né? Eu tive uma experiência, né? Eu falo, e de compartilhamento. Então, eu percebi que não foi como se fosse uma situação que acontece, uma situação de violência, né? Ou até qualquer tipo de assunto, né? As pessoas compartilham. Agora, algo que é tão importante, que a sociedade tem que estar junto com todo mundo ali, para divulgar, né? Por exemplo, as outras campanhas, não falando que são campanhas importantes, né? Novembro Azul, né? Outubro Rosa, o amarelo do suicídio. Agora, nós não vemos. Isso nos chamou a atenção de fortalecer, né? O colegiado percebeu nisso que tinha uma lacuna ali. Sim. Né? De levantar também, vamos lá. Essa bandeira, de ter essa atenção durante todo o mês. Junto com a rede de proteção aqui do nosso território, né? E juntos poder trazer a sociedade. Eu vi, inclusive, que a prefeitura chegou pra gente, tá? Através da SUB. A prefeitura criou um Maio Amarelo, que é para prevenção de acidentes de trânsito. No mesmo momento que existe uma ação federal do Maio Laranja, que é falando sobre a criança. As pessoas não querem falar sobre isso. É um tema que criou-se um tabu e eu acho que isso talvez é o que dê margem pro criminoso agir. Sim, sempre sai impune. Sempre sai impune. Vamos abrir um pouco sobre isso? Thelma, quer dar algum recado pra gente aqui? Eu queria convidar a Paula para participar um pouquinho da entrevista. Agradeço, tá? A participação, tá bom? Foi muito importante, né? E o Conselho Tutelar está à disposição. Eu que agradeço. Você foi um tesouro aqui na nossa conversa. Obrigada. Obrigado, viu? Vamos fazer essa substituição agora, então? Sim, vamos. Paula Paz, seja bem-vinda. Obrigada. Vem acompanhar com a gente aqui. Paula, eu queria já começar te fazendo uma pergunta. Posso? Sim. As escolas, elas têm um papel importante nessa luta? Sim. E o que elas podem ou devem fazer? Sim, a escola tem um papel fundamental. Porque a criança está lá todos os dias. Segunda, sexta, é o local onde ela vai. Às vezes fica mais tempo lá do que em casa, né? Sim. As integrais. Tem mais contato com os professores do que com os pais. Porque os pais
Hoje nós estamos em uma sociedade que a mãe e o pai saem para trabalhar e trabalham muito. Então, a escola é o papel fundamental. A conscientização, né? A conscientização de estar em conversa com os alunos, em conversa em sala de aula, tirar um momento para levar eles a ter essa liberdade de se expressar, de falar, é fundamental. Muito bom. Show de bola. Então, as escolas, elas têm, de fato, esse dever, né? Sim. De estar sempre monitorando, fiscalizando. E a escola também percebe. Muitos casos, é a escola quem tem a primeira percepção. A mudança de comportamento, a agressividade. Porque a criança, muitas das vezes, as crianças apresentam agressividade. Com coleguinhas. Sim, até mesmo com os próprios adultos. E ali não é porque a criança é ruim ou tem a natureza ruim. Mas ela está refletindo algo que ela está passando, está vivenciando. Às vezes, falas que o adulto não entende, que ninguém entende. E que não é para uma criança falar. Isso já é um escape, que alguma coisa não está legal. Legal, uma red flag ali, algo Sim. que é um alerta para que o professor mesmo consegue detectar muitas vezes. Sim, sim. Muito A gente bom. sabe que, principalmente a escola pública, tem a dificuldade que são muitos alunos na sala de aula. Sim. Tem isso. Mas um coleguinha ou outro também, às vezes, acaba levando um amiguinho, fala pro outro, que chega na professora. Chega, às vezes, na coordenação, na tia da limpeza. Mas é fundamental isso acontecer. Eles sentirem-se liberdade para se expressar na escola. Muito bom. Eu falo isso, quando o moleque, eu fui filho de mãe solteira, e minha mãe, ela se casou, e meu padrasto, ele me surrava de um jeito que era absurdo. Então, e aquilo era normal dentro da minha família, né? E aí eu perguntei pra você da escola, porque foi justamente através de uma aula de filosofia, com um professor que eu nunca vou esquecer, nunca mais falei com ele, mas chama Luciano Assunção. Professor, se você estiver vendo, manda um alô, comenta aqui com a gente. Obrigado por isso. Foi através dele que eu consegui me entender que aquilo não era normal. Através de um desenho de um dinossauro que ele fez numa capa de um caderno meu. Então, assim, olha como o professor ele consegue de fato tocar, né? Sim. E ele era músico, estava sempre com o microfone, então me inspirou para uma Sim. vida. O professor, ele tem esse papel, muitas vezes, né? Ele não só forma você academicamente, mas como também na própria família. Sim. E aí, a partir desse estado de alerta, ele conseguiu ajudar através da escola, na época não foi, o Conselho Tutelar não teve essa intervenção, mas conseguiu abrir os olhos daquilo que não era normal, né? Então, às vezes, justamente, o professor consegue fazer isso muito melhor do que dentro de casa, porque não tá ali no limite da casa, às vezes. Sim, outra coisa até, professor de artes, falou professor de filosofia, vamos pro professor de artes. A criança, às vezes, expressa no desenho o que ela tá sentindo. Uau! A psicologia fala muito sobre isso. A criança, em casos de atendimento, situações psicológicas, o desenho, a criança não consegue se expressar verbalmente, mas o desenho vai levar ela ao psicólogo entender o que ela está passando internamente. Então, saber interpretar e estar aberto a isso é muito importante, Sim, né? sim. Muito bom, maravilha. Ale, alguma pergunta? Como que a gente ensina as crianças a ter essa linguagem apropriada de identificar, proteger situações? Como que é feito isso? Principalmente falar das partes do corpo. A sexualidade na escola, não é errado falar, vou levar para a escola. Não é errado falar. A sexualização, sim, né? Há esse tabu, né? Falar sobre sexualidade é o quê? Falar sobre o corpo humano. Falar sobre onde pode e não pode tocar. Tem até uma musiquinha, né? Tem. Eu não lembro, mas tem. Tem até uma musiquinha que fala Você sabe sobre cantar? isso. Claro que tem. Não. Se você de casa sabe, manda aí o link, ó. Quero ver essa Uma musiquinha. que fala sobre as partes. Sim, onde pode, onde não pode tocar. Onde deve ou não sentar. Colos, principalmente, né, de homens, de adultos, não se deve sentar. Não se deve abraçar. Quando veio um abraço já muito apertado, toques no corpo. Então, é dessa forma, apresentar para a criança, né, em conversas. Levar para a criança, toque no braço. Peraí, chegou aqui na área do peito? Tá estranho. A menina, né? O menino, a gente tá descendo um pouquinho a mão, tá estranho. Então, ter esses diálogos. Para a própria criança conseguir entender quando não tá certo. Sim. Né? Muito bom, show de bola. Existe algum outro papel ou algo que vocês queiram ressaltar depois do Maio Laranja?
Algo que é importante, alguma outra ação pra galera já ficar esperta? Dia 12 de junho, trabalho infantil. Dia 12 de junho, dia do Trabalho conscientização. infantil, conscientização do trabalho infantil. Nós estamos em uma região onde há muitas crianças em trabalho infantil. Infelizmente, Grande São Paulo não deveria, uma metrópole, mas temos, né? Às vezes pela necessidade, fazendo pedinte, como pedinte, em mercados, em faróis, deixando de ser criança e às vezes para levar o sustento de casa. Esse é dia 12 é o combate ao trabalho infantil, dia 12 de junho. Muito bom. Então, durante todo o ano, o Conselho Tutelar ele tem um calendário para, a cada ocasião, abordar uma campanha de conscientização. Sim. Claro que tudo funciona o ano inteiro e a gente vai combater elas todas cotidianamente, né? Mas a cada ocasião vai tendo algo em específico para a gente poder bater mais forte e conscientizar as pessoas. Abrindo esse leque, eu queria fazer uma pergunta aqui, até por ignorância minha, me perdoa. Qual é a diferença entre uma criança que ela tá indo com o pai para trabalhar ou com a mãe para trabalhar, porque a mãe não tem onde deixar, o pai não tem onde deixar, e a criança que tá trabalhando? Existe alguma trava? Opa, esse aqui é o limite da atuação. Esse aqui o papai tá ajudando papai e mamãe, ou esse aqui tá realmente trabalhando, não pode? Então, nesse sentido, por isso que existem as políticas públicas, entendeu? É importante o conselho ele fazer esse filtro, né? Por conta desse... Porque é aquela mãe que está levando aquela criança para o trabalho dela, porque não tem onde colocar e não tem serviços, né, no território para aquela criança ficar, vai fazer o quê? Não dá para punir essa mãe, né? Não dá para Sim. punir essa mãe. Então, aí o conselho tem que trabalhar junto com essa mãe, junto com as políticas públicas no território, porque aí é um dever, né, da política pública garantir que essa mãe, a vaga dessa criança num CCA, né, numa instituição, para que essa mãe possa sair de manhã e trabalhar, né, com segurança e voltar e pegar seu filho. Né? Legal. Outro ponto é a questão das famílias ter um costume. Ah, mas eu prefiro que meu filho venda bala no farol do que ele ficar roubando. Que escolha é essa? Coisa, né? Mas é melhor ele trabalhar do que ele roubar. Mas vamos lá. Mas ele também está em risco. Sim. Ele se coloca em risco. E só né? existem essas duas Né? opções? Não é possível. Entendeu? Uhum. Então, assim, a gente tem que trabalhar com a família. Porque é um tabu, Uhum. né? Então, assim, é uma história atrás de outra história. Ah, porque eu trabalhei cedo, meu filho tem que trabalhar cedo, né? E existe aí, ó, hoje, o jovem aprendiz está legalizado pela lei. Então, assim, o adolescente que queira trabalhar, ele tem que estudar, ele tem que se esforçar, né? Existem os programas do governo, então ele tem que fazer o papel dele, Sim. né? E aí a gente quebrar esse tabu. Também não penalizar aquela mãe que porque deixou o filho ali vendendo bala no farol, isso e aquilo, mas também trazer também e falar assim, ó mãe, o Conselho Tutelar está aqui para acolher a sua demanda, mas para orientar e te ajudar. E aí encaminhar para os serviços. Porque o papel do Conselho Tutelar é requisitar serviço. Legal. E ele não é executor. Não é ele que faz. E muitas pessoas acabam confundindo. Vê um adolescente no farol, uma criança, vou ligar no conselho. Não, tem um canal, 156 da prefeitura. Aí vai uma equipe abordar essa criança, fazer todo o mapeamento da história daquela família, ver se aquela família recebe algum benefício social ou não do governo. Porque muitas vezes está faltando comida em casa. Sim. E aí é o papel do CRAS, fazer aquela visita social, aquele núcleo, né, o atendimento com aquela família, e aí depois tentar tirar aquela criança daquele espaço ali do farol, e aí a gente evita aquelas violações e aquela criança começa a frequentar a escola, começa a ter vida. Legal. Então, o papel fundamental do Conselho Tutelar é trazer o João, a Maria, e falar assim, ó, sociedade, eu tô com o João e a Maria aqui, mas os direitos delas estão violados. Uau. Vamos trabalhar junto?
Então não é parceria. não é um objetivo punitivo, como muitas pessoas Não. pensam, mas sim um objetivo de conseguir, de fato, amparar, aconselhar e ajudar não só a criança, mas a família a lidar com a criança. Sim. É isso? Muito bom, sensacional. Falando ainda sobre família, e algo que é bem delicado, a gente tem um número delicadíssimo, que assim, a esmagadora maioria dos casos de abuso sexual infantil acontece dentro de casa, e muitas vezes por algum familiar. E aí a gente lida com uma situação que ela é desesperadora, tá? Mas são inúmeras as ocasiões de demonstração que a gente tem disso, que é, vamos supor, tem o pai, tem a mãe, e aí a mãe consegue detectar que o pai tá abusando do filho, como que ela muitas vezes vai conseguir sair dessa situação de, sabe, porque é o pai do filho, acusar ele vai prejudicar, expor o filho, vai acusar o pai, como que a gente lida com essa situação? Ó, é um tema muito delicado, né? Mas a gente tem que levar no princípio. Poxa, eu tenho que... É meu filho. Pô, o direito dele está sendo violado. Então, existem os programas do governo que dão amparo para essa mãe se ela precisar de uma ajuda, se ela se sente ameaçada, né, por conta da situação do agressor, né? Então, existe aí os programas do PPCAM que dá o suporte federal para essa mãe sair do território, né, com o seu filho, por conta da ameaça iminente, né? e ser respaldada ali. Oh, ter uma existe vida. isso? Achei que era só Existe em filme dos Estados Unidos. Não, existe isso. Só que existe um critério, Sim. né, para essa pessoa ter esse direito. E o conselho ajuda nisso? O conselho funciona? ajuda. A porta de entrada pode ser o conselho tutelar. Entendeu? Então, assim, existe esse critério para dar esse suporte para essa mãe, né? Para que não tenha. Porque o papel do conselho não é tirar a criança dessa mãe, porque, poxa, ela já também está numa situação. Uhum. Então, vamos lá, vamos trabalhar junto com as políticas públicas que estão aí, que está na lei. Então, vamos trabalhar junto com as políticas públicas para garantir essa segurança, né? Então, é bom e importante que a mãe nunca aceite isso. Nunca aceite. Mas ela não vai ser criminalizada, por exemplo. Se ela não- denunciar, olha, Ela não não vai sabia, ser. tá acontecendo isso aqui, ou eu sabia, tinha medo, agora eu preciso falar, ela não vai ser criminalizada. Não vai ser. Do Não. papel do conselho, a gente nunca vai apontar o dedo. Geralmente, Né? acreditam-se que a criança vai ser tirada da mãe e do pai. Acreditam que será assim. Mas em uma situação como essa, a mãe precisa ser protegida também. Porque ela também Absolutamente. está indefesa, ela também está vulnerável na situação. Então, a proteção, como a Edmilson falou, tem o PPCAM. A proteção vai para os dois, para a mãe, se tem outros irmãos, para os outros irmãos. Mas tem que partir do princípio. Se ela sabe, se ela tá com medo, vai com medo mesmo. Porque é um futuro do filho que está em jogo. É o futuro de uma criança, de um adolescente que está em jogo. Porque os traumas só vão aumentando. E aí, quanto mais cedo for combatido, os traumas serão menores. Acreditamos, né? Sim. Acho que tem que cessar. Em algum Sim. momento tem que cessar. Então você, mamãe, que muitas vezes está passando por uma situação complicada e que está vendo algo acontecer e não sabe como agir, entende? O conselho tutelar, ele é seu amigo. Ele existe para te ajudar e não para tirar seu filho de você, mas para tirar vocês dessa situação de hipossuficiência, dessa situação de perigo, dessa situação de iminente abuso que está acontecendo. Porque acaba sendo um abuso contra a mãe também, né? Sim. Assim, eu, como pai, não acredito que exista um pai que fica bem com o filho sendo maltratado. Então, por isso que é tão cabal quando isso Sim. acontece dentro de casa, né? Sim, e aí é o papel fundamental dela. Porque, conforme a própria lei diz, né, é dever da família. Então, vem primeiro o dever da família, Sim. né? Depois a sociedade e, por último, o Estado. Né? O Estado só vai agir se a mãe, no caso, numa situação, for deixar acontecer, permitir acontecer. E aí ela já foi orientada, e aí ainda continuam os abusos, continua a situação, aí o Estado tem que tomar partido e tomar a frente. Me corrija se eu estiver errado. Se ela for imperita ou imprudente, pode ser que ela não seja punida. Se ela for negligente, ela pode ser punida junto. Sim. Eu estudei direito, você fala de chamar de doutor, eu corro 3 dias, você olha pra trás. Mas eu entendo que, assim, tem uma divisão bem... não é uma linha tênue.
É bem evidente a diferença. Negligenciar é você ver e não fazer nada. Você ter consciência daquilo e até ser permissivo para acontecer. Você ser imprudente é você correr o risco de, por exemplo, a criança tinha que ficar em casa com o pai naquele momento e acabou acontecendo e depois você descobriu, né? Agora, você ser imperito é você saber que você tinha que sair para trabalhar, o filho era menor, não tinha uma vaga de escola, o trampo não aceitava que você estivesse ali, e por algumas horas do dia a criança tinha que ficar sozinha. Sim. Então, são situações diferentes e o conselho vai ajudar a analisar aquilo caso a caso. Caso Sim. a caso, porque a gente tem que partir do princípio, né? A pessoa que é omissa, tá vendo uma situação e é uma violação, ela tem que também ser responsabilizado. É aquilo que a né? gente falou, né? Não existe neutralidade quando você vê uma Não. situação de abuso. Não. Você ficar quieto significa você ser conivente com aquela Conivente. atitude. E aí você também pode ser penalizado também naquela situação. Muitas vezes acontece, né? E a gente tá aí e recebe muitas vezes uma denúncia partindo da escola que a criança relatou a situação. E aí muitas vezes é igual você falou, a mãe não sabe. Ela não tem conhecimento Ela não tem disso. conhecimento da situação, entendeu? Então, assim, qual é o papel da escola? É acolher. Fala, mãe, olha, então vem cá, vamos conversar. Olha, seu filho relatou isso. Tem esses meios aqui, procura os órgãos competentes para te auxiliar, né? E acolher. E não solicitar que retire essa criança dessa mãe. Entendeu? Então Sim. tem caso a caso que aí tem que ser um filtro, tem que estar partindo de um filtro que o conselho tem que agir, o colegiado, na verdade, porque não é um conselheiro, então tem que ser uma decisão colegiada, entendeu? E para a gente poder ali também trazer segurança para essa mãe, né? Porque ela não tem culpa. Hoje você conhece alguém, amanhã depois essa pessoa vira a cabeça e aí? Sim. Aí eu vou te penalizar por conta das suas escolhas? Se ela soubesse que era, talvez não fosse se casar com um monstro. É verdade. Não é verdade? Sim. De fato. Não dá pra culpar a mulher nessa situação, mas a gente se entende que hoje a sociedade ela tem o hábito de tornar a vítima culpada pelas coisas que acontecem com ela, muitas vezes, né? Sim. E o conselho também tá pra ajudar nessa situação Sim, de amparo sim. aí. Sim. Muito bom, maravilha. Bom, eu entendo que cada um que tá nessa mesa aqui, assim como até a nossa querida amiga Thelma também, tem motivações pessoais para estar falando sobre isso, pra gente estarmos ativos nesse momento, até para ser ativista do segmento da proteção da criança. E isso é muito marcante, porque é algo que, assim, são 6 pessoas, 4, 5, Sim. que poderiam não ser traumatizadas, ou poderiam ter essa ajuda. Então, é muito legal que a nossa dor faz com que a gente queira que não exista mais essa dor em outros corações. Sim. Então, eu queria pedir, primeiramente para você, orando para aquela câmera ali, que você desse um recado para você mesmo do passado, quando passou por algo que, se referindo àquele ser humano que passou por alguma situação difícil dentro da sua vida, o que você diria para aquela criança ou para aquele jovem agora, sendo você o conselheiro? Bom, nesse sentido, eu diria que para vocês não se calar, falar. Pode contar com o conselho tutelar, pode contar com o vizinho, com a escola, com os órgãos competentes. Não se cale, fale, mas fale a verdade, né? A gente pede para falar a verdade, né? Ser sincero nas situações, para também não trazer nenhum prejuízo também, porque nesse sentido a gente tem que minimizar as situações. Então, você que é adolescente, você que é criança, não se cale, fale, diz que 100, né? Diz que denúncia, que o Conselho Tutelar está aí, de portas abertas. Vocês podem ir no Conselho Tutelar também. É a casa de vocês. A gente vai estar atendendo vocês lá. Muito, muito bom. Sensacional. É impossível não se emocionar conversando consigo mesmo, né? Só de Algum imaginar. recado final que vocês queiram dar aqui, que é importante? Ou sobre uma laranja, ou sobre algum relacionamento, falando direto com o público. Eu costumo dizer que esse é o momento do jabá, mas vocês não vendem nada, né? Então, vocês querem dar algum recado final pro público? Quer falar? Não sei o que. Esse ele gosta de falar.
Muito Bom, bom. E fala bem, tá? Fala. Fala bem. É um bom representante. Bom, eu gostaria de convidar o público mesmo, a sociedade civil, porque muitas vezes não conhece o Conselho Tutelar. Nem sabe onde é a sede do Conselho Tutelar. Ah, eu não sei, eu não procuro saber. Não, é a casa de vocês. Pode ir lá procurar o Conselho Tutelar, pode conversar com a gente está à disposição, né? Não veja o Conselho Tutelar como algo punidor. Não vejam, tiram isso, né, da cabeça de vocês. A gente está lá para ajudar, para auxiliar, né? Lógico que a gente não vai ser omisso. Se precisar chamar a atenção do pai e da mãe, a gente vai chamar. Sim. Com total respeito, né? Mas a gente vai chamar. Com propriedade de fazer, né? Porque, assim, não é dever de todos? E se é um dever de todos, então é dever também do conselheiro, né? Não é só o dever somente ali, não. É dever do conselheiro também chamar essa responsabilidade para os pais também. Então, eu faço o convite para conhecer a sede do Conselho Tutelar. Até porque quando os pais estão errando, estão em algum momento faltando, negligenciando, alguém tem que dar esse alerta para eles, tem que dar né? esse estralo. Avisar antes de punir, né? Sim. E Chamar é o que para nós perto. fazemos. Nós não punimos para depois... O Conselho Tutelar não pune para depois entender. Não. A gente precisa entender para depois, se houver a necessidade, tomar uma medida protetiva. Mas Muito bom. primeiro temos que entender, temos que estar ali, chamar a atenção deles, se necessário, para poder depois, se necessário, a medida protetiva. Muito bom. Maravilhoso. E o ambiente lá é acolhedor, hein? Ah, é? Cafezinho, tem água, tem a mesinha para as crianças desenharem. Muito bom. Vamos lá conhecer, mostrar isso aí pro pessoal, então, do bairro, né? Um ambiente maravilhoso. Para você que está assistindo, também tem uma live do Mova. O Mova Butantã, ele é uma iniciativa liderada pela Lê. Hoje eu sou padrinho dessa iniciativa. Nosso objetivo é ajudar com que o bairro seja fortalecido e gerar essas conexões como a de hoje que está aqui acontecendo nesse momento. Então eu quero agradecer primeiramente, Alexandra, por estar topando aqui, tá do meu lado. Eu sei que você não gosta muito de câmera, mas você é muito importante para esse movimento, para esse bairro. Então, obrigado, minha parceiraça. Eu tá que bom? agradeço todo o apoio. Siga a Mova Butantã, para vocês entenderem o que a gente está fazendo de bom pelo bairro ali, trabalhando arduamente, com poucos recursos, muitas vezes para tentar chegar um pouco mais longe. Quero agradecer também a Edmilson por ter tirado esse tempo vir aqui explicar com tanto carinho. Agradecer, Paula, você por estar aqui. E também Thelma, que está ali atrás das câmeras. Obrigado, querida. Agradecer o Conselho Regional, o Conselho Tutelar do Rio Pequeno, tá? Por ter vocês aqui, que não parou enquanto a gente está aqui, tá? Não. Eu sou testemunha disso. Registrado isso. Existe conselheiro trabalhando nesse exato momento. Está por lá. nesse momento. Um abraço para você. A Sandra Beijo, já deve Claudete. estar chegando também. Muito bom. A Sandra também, que já é nossa parceira há um bom tempo. Sim. Conheci ela há um tempo, sei que ela é um ser humano dedicadíssimo. Nós nos conhecemos através É verdade, ela nos apresentou. Inclusive, obrigado, Sandra. Um beijo pra você. E você que tá em casa, se curtiu, faz o seguinte, já segue, se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar por dentro das próximas ocasiões. Também comenta aqui embaixo se você tem alguma dúvida e o que você achou. Obrigado por mais um episódio. Galera, parabéns. Obrigado. Tamo Obrigada. junto e até a próxima.